Marcos 14. Hoje, o Brasil inteiro, né, os cristãos, a gente comemora a paixão de Cristo, né, pela data que foi estabelecida. Mas nós vamos ler aqui Marcos 14. Versículo 22, ele diz: enquanto eles estavam comendo, Jesus tomou um pão, deu graças e partiu, depois deu a eles e disse: comam isso, é meu corpo. E depois tomou o cálice de vinho, deu por ele graças e lhe ofereceu, e todos beberam. Em seguida ele disse a ele: isto é o meu sangue derramado a favor de muitos, para firmar a nova aliança entre Deus e os homens. Aqui Jesus estava vivo ainda, tá? Provavelmente não era um fantasma que estava dizendo sobre a morte de si mesmo, né? Por isso nós falamos que quando nós tomamos ceia, ato simbólico, nós estamos fazendo um ato profético. Porque uma profecia é aquilo que se fala que vai acontecer no futuro. É a revelação. E quando Jesus veio falar da ceia, veio falar: peguem esse pão, peguem esse vinho, esse suco. Que era o vinho, na época era natural, era normal. Eles peguem o vinho. E agora vocês entendam uma coisa: meu sangue, meu corpo e o meu sangue. Então ele está falando de um ato profético. Sabe? É profético porque ele estava vivo, né? Um fantasma, ele está falando com os discípulos. Era Jesus. Ele já estava anunciando o que ele estava vendo, a própria morte dele. E era um preço muito alto. E ele sabia que esse preço era alto por causa do desconforto que ia ser criado no momento de ser pendurado numa cruz. É desconforto emocional, é desconforto físico. Emocional, porque imagina você ser inocente e ser pendurado, mas não ser preso inocentemente. Só quem passa por isso ele sabe. Você não deve nada, não fez nada de errado. Alguém confunde você na rua, leva você para a prisão, e ali você é sentenciado, como já aconteceu muitas vezes por aí, em vários cantos do mundo, e é sentenciado a 10, 20, 30 anos de cadeia por uma coisa que não fez. Isso é terrível. É uma sensação horrível emocionalmente para absorver isso, mas eu não fiz. Mas você vai ser condenado por isso, porque foi você em ponto final. E foi mais ou menos assim que Jesus olhou e viu. Emocionalmente era pesado demais, porque ele sabia que ele não tinha feito nada de errado. Ele sabia que ele não tinha prejudicado ninguém. Ele só tinha procurado fazer as coisas certas, ajudar o seu próximo, amar as pessoas. E muitos daqueles que ele ajudou estariam ali diante da cruz, o lugar maldito. Tá? A cruz não é um lugar bendito para ficar adorando a cruz, não. É um lugar maldito, porque na verdade a Bíblia diz que maldito é aquele que era pendurado no madeiro. A cruz é um lugar maldito, porque era para os ladrões ser pendurados ali. Era para as pessoas, os piores tipos de pessoas serem penduradas ali. E Jesus foi posto num lugar maldito, que é um lugar de morte da forma mais terrível. Igual dizer assim: Jesus morreu com uma cadeira elétrica. Mandaram ele para uma cadeira elétrica lá, e uma cadeira elétrica não é para homem normal, é para dormir, é para. E a cruz era mais ou menos a cadeira elétrica de hoje. Põe ele lá e vamos matar ele. Então nós vimos Jesus já dizendo, prevendo a morte dele, anunciando um ato profético. Tem outras passagens que deixam bem claro dizendo: fazer isso, tomai, né, e comer, fazer isso em memória de mim. Lembre-se do que vai acontecer do ato profético. E esse desconforto que ele já estava enxergando é que nós chamamos de paixão de Cristo. Paixão de Cristo, que é, em outras palavras, sofrimento. Momento de sofrimento.
a paixão de Cristo. Só que se estipulou, hoje em dia, como uma data para se comemorar. A Igreja Católica trouxe isso, marcou-se data, como a gente marca a data, né? O dia da Bíblia, o dia não sei o quê, para lembrar aquilo. Só que Jesus não marcou data, tá? Por isso que às vezes assim, a gente vê, às vezes alguns comemoram, outros não comemoram, os cristãos ali, independente de católico ou evangélico, não comemoram, independente, porque Jesus não marcou data. Mas ele diz que deve ser comemorado, sim. Então não tem nem com ele comemorar a paixão de Cristo. Na verdade, a gente tem que lembrar, ele disse, todas as vezes que vocês se reunirem. Quer dizer, sempre que nós reunirmos para comemorar algo, como os judeus estavam se reunindo naquela época, para comemorar a Páscoa, né? A libertação do Egito, que representava um momento histórico. Né? Imagina ser escravo não sei quantos anos e veio a sua liberdade, agora somos independentes. E eles estavam comemorando isso agora todas as vezes que vocês forem comemorar o que aconteceu no Egito, comemorem agora a nova aliança que eu faço com vocês. Então, mais do que lembrar do sofrimento, o que Jesus propôs foi sempre que vocês se reunirem para comemorar, seja o que for, que venha exaltar uma liberdade, que venha exaltar uma vida feliz. Pode ser em casa, pode ser na igreja, pode ser aonde for. Ele disse, não se esqueça do que eu fiz. Então o ato do sacrifício na cruz deve ser lembrado. Isso não estipulou data de Jesus, mas isso não impede também de você estipular uma data. Não há mal com isso. Porém, o que eu quero dizer é o significado aqui fora. Então é o sofrimento de Cristo. E tem que se lembrar que ele foi para uma cruz onde não deveria estar, sofreu as piores pressões emocionais que um homem pode passar, de rejeição, de traição, de pessoas que o traíram, de pessoas que o rejeitaram, que o maldizem, maldizeram a ele. Então é muito forte essa questão de lembrar da paixão de Cristo. Mas eu quero dizer para você que mais do que lembrar da paixão de Cristo, lembre-se da aliança que você tem com Ele, porque foi isso que Ele propôs. Mais do que ficar lembrando do meu sofrimento, lembre que você tem um pacto com Deus. Agora você foi aceito por Deus, como diz a palavra. Assim como Abraão foi aceito, você também foi aceita por Deus. A palavra diz em Romanos, fala que Abraão, em Romanos 4, ele fala que Abraão foi aceito por Deus pela fé. Hoje você é aceito por Deus por causa de Cristo, não por causa da lei, mas por causa da fé apenas. Foi facilitada, a cruz facilitou para que você pudesse viver a melhor parte de Deus, que é o seu Espírito habitar dentro de você. Isso só se tornou possível, meu irmão, por causa deste dia da paixão, esse ato de sofrimento de Cristo. Mas o ato de sofrimento não foi com um propósito vazio apenas para você ter dó de Jesus, tadinho dele. Não, foi um propósito maior. E o propósito maior é a aliança que hoje você tem com Deus, quando você crê em Jesus, quando você entrega a sua vida a Ele. Então ele disse, vou fazer o seguinte, vou pedir para vocês pegarem, então vão e pegar o vinho, vocês vão se lembrar do que eu fiz, para que essa aliança fosse firmada entre vocês e Deus. E o que foi que ele pegou? O pão e o vinho. E o que era o pão? Era o corpo. E o que era o vinho? Naquilo que ele explicava, um ato simbólico, era o sangue. Porque ele sabia que ele ia entregar o corpo e o sangue. Sabe, uma das coisas que acho que é determinante na vida do ser humano, que ele tem que cuidar, é do seu corpo e do seu sangue. É isso, que é a fitness. Seu sangue tem que estar atento e tem que ter a quantidade certa no seu corpo. É muito importante cuidar, porque o corpo é bem precioso. Esses dias eu vi a questão de doação de órgãos. Eu vou dizer, irmão, tem pessoas que estão precisando de um braço para ser implantado porque perdeu um acidente. Alguém aqui é voluntário para entregar um braço? Alguém?
só. Ah, não. Alguém poderia fazer esse ato? Tem duas. É só uma. É muito difícil essa decisão. E Jesus estava dizendo dessa situação. Eu entreguei um corpo inteiro. Eu sabia, ele tinha poder para se livrar da cruz. Ele era o próprio Deus. A Bíblia diz que ele tinha poder. Ele falou isso para o imperador. Ele disse: quem é você? Você pensa que você manda em mim? Se eu pedir uma legião de anjos, ele vem me tira das suas mãos. Ele me tira daqui, mas eu sei o que eu estou fazendo. É um sacrifício por amor a pessoas, para que Deus os perdoe. E esse ato é o meu corpo. Então o corpo é algo precioso demais. Para quem quer viver, qualquer parte do corpo é importante. A gente percebe que a pessoa às vezes fica: perdi os 2 dedinhos do pé por causa da diabetes. E a pessoa fica: ai, meu dedinho, meu pezinho, meu dedinho. Tudo faz falta. Tem uma importância. E Jesus, mesmo vivo, vendo a própria forma em que morreria por você e por mim, ele não se negou a fazer. Mas entenda aí o sacrifício que foi para que essa aliança acontecesse entre você e Deus. Não foi uma invenção teológica, foi um ato. E o sangue, irmão. Aí eu fiquei percebendo, dando uma lida no Google, Google, e aí ele falou sobre coisas do sangue interessantes. Então, quer dizer, não se pode perder mais do que 2 litros de sangue no corpo. É mais ou menos 5 litros, 6 litros do seu corpo. E não se pode perder. Aí você fica pensando: Jesus ficou pendurado na cruz até morrer. E o sangue correndo. Quantos litros ele perdeu? Só que enquanto isso, por perda de sangue, são várias reações no corpo. Várias reações que vai afetando a oxigenação e etc. E vai causando dores e etc. E ele suportou. Mas só para entender o preço que foi pago, que foi selado. Então a paixão de Cristo, o sofrimento dele, é o selo da carta, tá? Que a gente colocava naquele velho correio, né? É o selinho da carta. Ele, publicamente ele selou. Ele disse: esse é o selo da aliança. Eu perdoei os seus pecados, porque eu paguei um preço que ninguém será capaz de pagar. Ele voluntariamente dá a sua vida pelo outro e derramar o seu sangue publicamente, e mesmo podendo se livrar da vida, continuar insistindo. Deixe, porque eu quero que ele seja perdoado, se crer em mim. Então é um selo. Então a paixão de Cristo é mais do que lembrarmos só do sofrimento, mas lembrarmos que é o selo da nossa aliança com Deus. Ele selou. Ele diz: agora vocês vão ter o Espírito dentro de vocês. O Espírito de Deus vai vir habitar em vocês e vai ajudar vocês a lutar, a fazer a vontade do Pai. Amém. Glória a Deus. Então nós temos que celebrar, e a ceia é a paixão de Cristo. Todas as vezes que a gente se reúne e que a gente fala: vamos celebrar a vida, estamos também celebrando o dia da paixão. Não é uma sexta-feira, mas todos os dias, a Bíblia diz, quando nos reunimos e celebramos o sacrifício da cruz como selo da aliança com Deus, então estamos relembrando o dia da paixão de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, né? Maravilhoso. Glória a Deus. Vamos então ficar de pé para a gente orar. Vamos louvar.